A gente tem essa mania de falar, né, Rafael? De que o torcedor do Flamengo, ele sempre se ferra em sorteios, né? E 2021, ele tá sendo um pouquinho generoso com a gente. Óbvio, não dá pra gente comemorar sorteio, tudo é possível. Mas dava pra ser pior, não dava, Rafa? Cara, a gente agora vai ter oportunidade, nesse ano, por conta desse sorteio, de se sentir mais ou menos como se sente um torcedor do Palmeiras, né? Que é aquele torcedor que está sempre se dando bem em sorteio, aquele time que É. antes do sorteio você gostaria de pegar, o Palmeiras vai lá e pega. Nessa oportunidade agora, o Flamengo teve um sorteio até tranquilo, que foi o sorteio da Libertadores, pegamos o Defensa, havia times um pouco piores, talvez o Cerro, por exemplo, talvez o Olímpia, que nós vamos até pegar agora, mas foi tranquilo e, sobretudo, a chave do Flamengo foi um pouco mais tranquila. Hoje, provavelmente, aí, com todo respeito ao time do Grêmio e com todos os times da chave, parece que o Flamengo tem um caminho um pouquinho mais facilitado do que teria se tivesse do outro lado. Talvez enfrentando o São Paulo, talvez enfrentando o Atlético e talvez até enfrentando o time arrumadinho do Fortaleza. Eu acho que o Flamengo hoje pode sim, com respeito, comemorar esse sorteio e até mesmo comemorar o fato de estar enfrentando o Grêmio de novo. Não pelo retrospecto favorável que o Flamengo tem sobre o Grêmio, nem pelo 5-1 que não sai da mente do flamenguista, mas por fazer um jogo grande, por ter um reencontro com Rafinha, reencontro com Renato Gaúcho. Acho que vai ser um jogo bacana de ver e acho que o Flamengo é favorito, sim, mas tem que confirmar o favoritismo dentro de campo e eu acho que vai. Concordo com você, viu, Rafa? A gente viu isso, né? Porque o Cleito fez uma live hoje durante o sorteio, né? A gente vai falar um pouco mais desse sorteio, do chaveamento e etc e tal. Eu quero saber a opinião da galera do chat também. Muita gente do Espírito Santo aí no nosso chat. Um salve para todo mundo do Espírito Santo. Estava até trocando ideia com o Rafa antes. Tenho família aí por parte da minha esposa, né? Em Vila Velha e em Colatina, né? Então, assim, Espírito Santo, muito importante aí nessa noite de hoje, também no cenário rubro-negro sempre foi, né? Então, vamos discutir muito disso, porque o Cleitinho até comentou, né, durante o sorteio da Copa do Brasil, de que alguns clubes sempre costumam ter sorte. Palmeiras é um clube que você citou que costuma ter sorte. O Atlético Mineiro é um clube que costuma ter muita sorte nesses tipos de sorteio e tal. E o Flamengo agora entra nessa maré boa, né, da gente, pelo menos assim, ter um cenário que poderia ser pior. Eu penso exatamente dessa forma. Eu até botei no meu Twitter hoje mais cedo, eu escrevi assim, falei, ó, eu não sou de comemorar sorteio, mas que poderia ser pior, poderia. Isso é fato. O primeiro sorteio ficou definido Santos e Atlético Paranaense, que são duas boas equipes, né, para a Copa do Brasil. O Santos vive um momento um pouco inferior, o Atlético Paranaense faz até alguns jogos, uns bons jogos recentes aí, sai daí o adversário de uma possível, né, semifinal do vencedor de Flamengo e Grêmio, né? E a gente espera que o Flamengo passe pelo Grêmio. Do outro lado tem o Atlético Mineiro enfrentando o Fluminense, que na minha opinião, o Rafa, não pela questão dos times, tá? Porque eu acho que analisando os combates, eu acho que Flamengo e Grêmio é o melhor combate das quartas de final da Copa do Brasil. Mas pela fase do Grêmio não tá tão legal, eu acho que Atlético Mineiro e Fluminense vai ser um combate mais interessante. No âmbito de, tipo assim, não tem um time que, na minha opinião, passa fácil. Sinceramente, eu acho que o Fluminense tem chance de passar o Atlético Mineiro. E aí, do outro lado, também tem o São Paulo que enfrentando Fortaleza, que, na minha opinião, o São Paulo acredito que passe do Fortaleza. Aí eu quero saber a sua opinião, Rafa. Você tem algum favorito para os confrontos de semifinal? Você imagina o Santos? Você imagina, obviamente, o Flamengo? Você imagina o Atlético ou o Fluminense, São Paulo, Fortaleza? O que você espera dessa Copa do Brasil 2021, quartas de final a partir de agora? Olha, primeiro eu achei que eu não consigo ver um desnível muito grande, eu não consigo ver um jogo que tem um favorito muito claro, talvez além do Flamengo. Perfeito. Eu acho que pinta sim um desnível entre Flamengo e Grêmio, e novamente com muito respeito ao Grêmio. O Grêmio está jogando o Campeonato Brasileiro tem 3, 4 meses e ganhou um jogo. O Grêmio é um time que foi eliminado da Sul-Americana pela LDU. O Grêmio não conseguiu passar, acho que não conseguiu chegar na fase de grupo
da Libertadores. Então é um time que vem com dificuldade, mandou técnico embora, trouxe agora o Filipão. Então, assim, o que o Grêmio tem a oferecer de dificuldade ao Flamengo vem muito da sua camisa, vem muito da sua tradição, vem muito do fato de ser um time copeiro, mas comparando futebol com futebol, sobretudo após a chegada do Renato Gaúcho, o Grêmio vai ter muita dificuldade de enfrentar o Flamengo. E dentro de Flamengo e Grêmio, né, os jogos já têm data, né? O jogo de ida está entre o dia 24, 25 e 26 de agosto, se não me falha a memória, e o jogo de volta 31 de agosto ou 1 e 2 de setembro. E aí, Rafa, nós teremos aquele problema das datas FIFA, né? Teremos um problema que já virou recorrente para a gente, né? E um problema que hoje, eu não sei nem se você viu, Arthur, o Marcos Braz entrou na live da Flá TV, até enquanto o Cleitinho estava aqui, né, na live. E ele esboçou algum tipo de argumentação, algum tipo que o Flamengo irá tentar, de alguma forma, evitar que seja prejudicado pela convocação. Porque, pelo novamente, caso, né? o Braz, provavelmente nós perderemos Isla, provavelmente perderemos Pires, eu não sei, mas Arrascaeta, Ribeiro e Gabigol, que são 3 jogadores que não têm substituto no elenco do Flamengo e talvez não tenham substituto no Brasil, sobretudo o Arrascaeta. Então, é importante que o Flamengo tente isso e, caso não consiga, o Flamengo deve perder para o jogo da volta. Ou seja, o jogo da ida se torna ainda mais importante nesse caso, porque o Flamengo ter que decidir eu acho que o Flamengo tem condição em qualquer situação, tá? Mas eu acho que o Flamengo decidir uma vaga para uma semifinal de Copa do Brasil com Michael e Vitinho na vaga de Arrascaeta e Everton Ribeiro vai ser mais difícil. Talvez possa ser o que vai dar até um respiro, uma chance do Grêmio igualar o jogo. Então, eu acho que o Flamengo precisa valorizar muito esse primeiro jogo e, se possível, todo o esforço tem que ser feito. Não sei se para trocar data de jogo do Brasileiro por data de Copa do Brasil, se adiar ao máximo a viagem dos jogadores para se apresentar à seleção, mas alguma coisa o Flamengo tem que fazer, porque, infelizmente, a CBF não valoriza os campeonatos locais. O gramado do Maracanã, né, vai passar por uma reforma entre os dias 13 e 30 de agosto. Nesse período, o Flamengo e o Fluminense, né, concordaram em não mandar os jogos para o estádio Maracanã. A condição do gramado do estádio tem sido alvo de repetidas críticas dos jogadores das duas equipes devido a falhas no campo, e a ideia é recuperá-lo o quanto antes para o restante da temporada, que é muito importante. Ou seja, se o jogo de ida tivesse caído no Maracanã, né, não seria no Maracanã. Se o jogo de ida fosse comando do Flamengo, certamente ele não seria no Maracanã, e aí é aquela dúvida, né? Muita gente querendo o jogo no Kleber Andrade, aí em Ticaricatica, né, em Cariacica, né? Foi Betinho Dexter, beleza, valeu, Admilson. Muita gente querendo em Cariacica e muita gente não querendo em Volta Redonda, que é onde o Flamengo definiu que vai levar o jogo contra o Sport, né, Rafa? Você concorda com a observação aí do parceiro do chat de que, de fato, é um ponto positivo jogar o jogo da volta no Maracanã, já provavelmente, né, se Deus quiser, com um gramado em condições dignas de Flamengo? Bom, vamos lá. Questão do gramado, né? Se o Flamengo conseguir minimamente recuperar o gramado do Maracanã, que é um problema recorrente, crônico. Eu não sei você, Arthur, mas assim, a cada dia que passa, a gente até perde um pouco a esperança de que o Flamengo vai arrumar uma solução definitiva para o gramado do Maracanã, até que o Flamengo tenha uma concessão longa que faça com que valha a pena que ele invista alguns milhões, aí pode ser num gramado híbrido ou numa outra forma que o Flamengo entender ideal. Bom, em relação a aproveitar o Maracanã. Cara, o Maracanã
é uma arma do Flamengo. O Maracanã é a casa do Flamengo. Com um bom gramado, eu concordo com o rubro-negro aí que passou essa informação pra gente, né? O Flamengo, jogando em casa, com um bom gramado, com certeza vai Larga na frente, né? larga na frente. Rafa, a pergunta eu acho que é meio óbvia, né? O Renato ele tem apostado muita confiança no Léo Pereira para jogar ao lado do Gustavo Henrique, né? Você acha que vai fugir muito disso ou você prevê exatamente essa dupla de zaga do time titular do Flamengo para domingo? Não, eu acho que o Renato praticamente não tem opção, né? O Renato já deixou claro aí, pelas escalações do Flamengo, que ele não considera o William Arão um zagueiro, né? Que era um cara que vinha fazendo muito essa função. Então, com isso, a gente tem um zagueiro a menos, vamos dizer assim, né? Por outro lado, o Bruno Viana é um jogador que realmente não inspira confiança, assim. Eu posso estar enganado, mas me parece que o Bruno Viana é uma questão do Flamengo esperando o contrato dele se encerrar para que ele possa voltar ao clube de origem, acho que é até o Braga. Então, assim, a zaga que nós temos para jogar esse jogo é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. O Nog entrou no final do jogo ontem, mas parece que não é um jogador que está na fila. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que não fosse Gustavo Henrique e Léo Pereira seria uma surpresa, e uma surpresa talvez até um pouco incoerente, porque o Gustavo Henrique vem jogando bem, vem se firmando, fez até gol contra o São Paulo, ele fez um gol, teve outro jogo que ele fez gol também. Eu não me lembro, mas é um jogador que vem fazendo gols, vem sendo importante, e hoje me parece ser o zagueiro que depois do Rodrigo Caio é o mais importante do Flamengo. Além dele, o Léo Pereira, quem diria, vem se recuperando aí, o Renato vem dando algumas chances para ele. Parece que é uma zaga que talvez não seja a zaga dos sonhos, mas é a zaga mais sólida que a gente tem para ir a esse jogo. Então eu acho que não tem como fugir disso. Seria uma surpresa muito grande para todos nós. Futebol europeu, quando percebe essas joias, né, de jogadores de meio campo, jovens, eles já pegam logo para tentar dar aquela última garimpada, né, para dar aquela última lapidada, é a palavra que eu queria usar. Você acha que tem esse futuro com o João Gomes nesse sentido? Ou você acredita que ele vai demorar um pouco mais tempo, a gente vai conseguir ver um pouco mais de João Gomes no Flamengo? Porque comparado às devidas proporções, o futebol europeu ele tem um pouco mais de tesão em pegar menino de ataque, né? Aquele centroavante, aquele ponta, aquele armador, o volante, eu já não sei se é muito nessa empolgação. Você pensa o que sobre isso? Olha, eu penso o seguinte. Primeiro, eu acho que depende, a gente ver muito o João Gomes ou não, vai depender da relação da diretoria do Flamengo, da visão da diretoria do Flamengo. Hoje, nós sabemos que o Flamengo é um clube vendedor de jogadores. O Flamengo, quando surge uma boa proposta, o Flamengo tende a vender o jogador. O Flamengo tem seguido essa estratégia já há muito tempo. Vendemos o Paquetá, vendemos o Vinícius, vendemos o Léo Duarte, vendemos o Renier. Nós vendemos jogadores. Então, eu acho que às vezes a gente até fica meio sem esperança de ver um jogador se destacar no Flamengo e ficar aqui muito tempo. Eu vejo muita gente, por exemplo, chamando o Lázaro de a nova venda do Flamengo. A gente não fala em novo craque do Flamengo, em novo grande jogador do Flamengo. A gente fala em nova venda. A gente já imagina os milhões que esse garoto poderá render para, a partir desses milhões, a gente montar um time ou trazer novos jogadores a uma estrutura muito boa que a gente já tem montada. Foi assim que nós trouxemos o Arrascaeta, foi assim que nós trouxemos o Bruno Henrique, esse time que a gente conhece. Mas em relação ao João Gomes, eu ainda vejo que ele ainda tem mais uma certa maturação para despertar o interesse na Europa. Ele não é um ponta driblador, ele não é um centroavante de gols como o Rodrigo Muniz. Eu acho que ainda precisa o João Gomes definir melhor qual é a posição dele,
talvez ter um pouquinho mais de rodagem, e aí eu acho que sim, aí eu acho que pode surgir um interesse da Europa muito rápido. Uma pergunta aqui para você responder, para eu poder sair e voltar, Rafa, é do João Felipe. Ele pergunta: vocês não acham que o Flamengo gastou dinheiro demais com o Pedro? Enquanto tivermos Gabigol, o Pedro vai ser só um eterno reserva, mas custou muito caro, sem contar que só desmotiva o jogador ficar no banco de reservas. O que você pensa sobre isso? Antes da gente ir para o nosso último assunto da noite. Olha só, eu sou fã do Pedro. Eu acho que o Pedro é um cracaço de bola. Acho que ontem o Pedro ele vinha numa fase ruim, não sei se foi a questão da Olimpíada que mexeu um pouco com a cabeça dele. O Pedro, ontem, ele fez uma partida com lances técnicos que são muito típicos do Pedro. Esse lance de um toque de letra, um toque mais refinado, fazer uma parede, fez uma assistência para um gol anulado, pivôzão. Com muita classe, muito estilo. Agora, realmente, ele é um jogador que vai ter dificuldade para jogar porque você tem o Gabigol ali, que é uma referência. Até assim, sem querer entrar nesse assunto, mas eu nem acho que eles são excludentes. Eu não acho que você precisa necessariamente abrir mão de um ou outro. Eu acho que eles podem jogar juntos, não de início, mas como uma alternativa de jogo. Agora, sim, o Pedro foi uma excelente oportunidade. O Pedro é um grande jogador de futebol e, lógico, dá pena, dá uma tristeza ver um cara desse no banco. É lógico que dá, cara. A gente quer ver todos os craques jogando. Mas a gente não fala aqui que o Flamengo precisa ter elenco, o Flamengo precisa ter jogadores que substituam a altura. Pois é, tá aí, ó. O Pedro é um jogador que pode substituir, sim, qualquer centroavante no Brasil. Então, é uma forma até de reforçar o elenco. Então, eu não vejo como um erro do Flamengo, não. Eu vejo o Pedro como uma boa contratação. Eu concordo quando alguém fala que, porra, é caro pagar um jogador reserva, mas ao mesmo tempo eu discordo, porque não se trata só de um jogador reserva, tipo, que não faz diferença. É um jogador que é um craque de bola, é um bom jogador que no futuro aí com o Gabigol se destacando, pode ter uma venda e aí a gente já tem esse cara no elenco para a gente ter o reserva. Então, cara, às vezes é importante você pagar um pouco mais e construir esse elenco mais forte do que você perder a oportunidade, por exemplo, não deixando de comprar um Pedro e aí vendo um adversário comprar e esse cara ajudar um adversário a ter títulos que a gente poderia ter tido. Então, eu acho que é importante essa fase. E o Flamengo, quando fez essas compras, tinha condição. O problema é que veio a pandemia e fudeu o Flamengo. É simplesmente isso que aconteceu. Nessa sexta-feira, a gente teve essa informação de que o Davi Luiz decidiu recusar a oferta dos turcos, do Adana Sports, que contratou recentemente Mário Balotelli, né? E nas últimas semanas eles cortejaram fortemente o ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, né, o zagueiro brasileiro, e no final decidiu recusar a oferta dos turcos, apesar de ser bastante tentadora no âmbito salarial. A pergunta que não quer calar, Rafael: existe uma esperança, e essa esperança para você é boa ou é ruim? Ou qual é a sua opinião sobre Davi Luiz, meu parceiro? Bom, primeiro vamos falar sobre o Davi Luiz, jogador. Cara, eu acho que ele tem bola para sobrar no Brasil. Eu acho que ele foi um jogador que ficou muito marcado pelo 7-1. Acho que muita gente comenta o Davi Luiz pelo que aconteceu no 7-1, que realmente foi uma partida desastrosa. A gente viu o Davi Luiz indo dar bote no meio de campo, deixando a defesa desguarnecida, tentando lançamentos meio malucos, mas eu acho que ele foi um jogador que sentiu muito psicologicamente aquela situação que estava acontecendo. Sim. Mas eu acho que o Davi Luiz é um excelente zagueiro. É um zagueiro que até pouco tempo atrás era um zagueiro de time grande europeu. Então eu acho que como zagueiro, como jogador para chegar no Flamengo, ele chega e é dono da posição e eleva o patamar. Certamente eleva o patamar. Coloco ele aqui mesmo no Zona, o pessoal deu exemplo, eu não me lembro quem foi, cara. Falando, olha, o Miranda chegou mais velho e conseguiu jogar muito bem no São Paulo. Então, acho que o Davi Luiz chega e se vier para o Flamengo, chega para jogar e chega para ser um dos melhores zagueiros do país. Rafa, para a gente encerrar nossa live, eu queria te agradecer e dizer que você, gabaritou. Para mim, nota 10. Tamo junto, meu parceiro. E quem sabe
você não está aí de volta em mais outras lives. Certo? Galera do chat, já deixa um comentário aí sobre o Rafa, que eu tô curioso para saber o feedback de vocês aí. E Rafa, tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado aí por participar da livezona de hoje, meu velho. Eu gostaria de me despedir aí da galera, né? Vi que tem muitos capixabas aí no chat marcando presença também. Gostaria especialmente de agradecer aquele que comentou aí que eu pareço o Tigre Ramírez magrelo. Caraca, eu achei uma referência fantástica aí, foi muito bem. E quero agradecer aí o pessoal do Zona, quero agradecer o pessoal do chat aí, por ter me proporcionado aí fazer o que eu gosto, que é falar de Flamengo. Então, uma boa noite e espero ter a oportunidade de poder voltar aqui mais vezes. Valeu, galera. Valeu. Vamos ver aí, né, o que a diretoria vai pensar aí, né? A gente vai passar na peneira aí. Se vai passar na peneira, quem sabe ainda aparece mais com a gente aí. Atleta da base aqui no Zona Rubro Negra, hein, rapaziada? O Tigre Ramírez foi sensacional, foi espetacular. Eu não vi isso no chat. Se eu tivesse visto, certamente, Rafa, você estava ferrado comigo aqui.